Amigos, agora nós estamos aqui na aula 13. Vamos falar sobre tenentismo. Aqui, ó. Vem aqui no slide, tenentismo. Bom, por que não tem nada aqui do lado? Bom, porque existia uma polêmica entre os historiadores. Não sabia definir bem aliás, na verdade, as dúvidas vieram porque havia uma definição de que o movimento tenentista era um movimento das camadas urbanas, certo? Isso é uma coisa conceitual. Mas de que tipo de camada urbana? Aí sim, achava-se que era da classe média. Mas, no entanto, por exemplo, historiadores como Boris Fausto, Hélio Jaguaribe, imaginavam, né, que fosse um movimento de fato das classes médias urbanas. Mas não exatamente. Murilo de Carvalho, que é um excelente historiador da República, procurou averiguar isso estudando a instituição do Exército e descobriu que foi um movimento realmente militar, né? Agora, por muito tempo, achava-se que era um movimento das classes médias urbanas. Na verdade, a classe média nem apoiava o movimento no primeiro momento e passou a apoiar no segundo momento, já quando houveram os outros revoltas, porque foram um conjunto, né, de insurgências, né, de rebeliões. Bom, no primeiro momento, nós temos aqui, então, o tenentismo fica classificado como um movimento realmente militar que teve o apoio das camadas urbanas no segundo momento. Agora, a primeira dúvida, quando eu falo camada urbana, por que não as rurais? Porque as camadas rurais, na verdade, vamos dizer assim, a maior parte da concentração do povo brasileiro, como a gente já sabe, estava concentrada no campo, nas zonas rurais. E todos esses municípios, nós já sabemos que dentro do contexto do sistema eleitoral, dentro do contexto do sistema de poder da época, todos esses municípios eram controlados pelos coronéis, tanto na parte social como na parte do Estado e na parte econômica também. Na parte social, né, porque controlava tanto o povo como também os cargos públicos, né, que mediavam a relação de poder entre o povo e o Estado. Perfeito? Que mais? E também havia muito controle por parte dos coronéis, o que dificultava muito uma insurgência, uma mobilidade social no campo, né? A organização de movimentos no campo. Então, resultado, já as camadas urbanas da cidade já não tinham tanto contato, estavam bem afastadas do domínio dos coronéis, do domínio desse coronelismo que ocorria nas zonas rurais. Perfeito? O que estimulava, né? Estimulava, em certo momento, uma contestação aos abusos do poder da República daquela época, né? Principalmente no caso da política dos governadores e da política café com leite, correto? Então, muitos observavam que havia muita corrupção e a coisa era tão descarada que saía nos jornais, as pessoas se informavam. E, além disso, só que não havia uma força que pudesse contestar realmente o Estado. Bom, agora por que essa força que vai aparecer e que vai contestar o Estado vai ser justamente os soldados de baixa patente, os militares de baixa patente, principalmente os de parte intermediária, que são os tenentes. Vamos entender por que os tenentes vão surgir. Em primeiro lugar, não havia uma educação pública e gratuita estruturada como temos hoje.
Então, o analfabetismo na população brasileira chegava chegava a mais de 90%. Então, se o sujeito quisesse subir na vida, né, geralmente ele entraria para as Forças Armadas. E um dos e a força mais requisitada, mais buscada, mais procurada era justamente o Exército. Então as pessoas ingressavam no Exército, se instruíam lá, correto? Faziam suas provas, competiam, iam ascendendo, né, tanto militarmente da patente como socialmente também, o que tornava eles já um dos setores da classe média. Entenderam isso? E por isso que muitas vezes o movimento tenentista é confundido também com o movimento de classe média. Tá? Porque eles se tornavam classe média à medida que eles iam ascendendo socialmente. Perfeito? Então os tenentes, eles visualizando toda aquela situação, todo aquele contexto de corrupção, de vícios, né, de excesso de controle da população nos campos, percebia que uma forma de tirar esse controle era, por assim dizer, fazer com que o Brasil entrasse num processo de industrialização, como os países mais avançados daquela época, né, principalmente os europeus e também os Estados Unidos. Então eles desejavam um processo de industrialização para que estimulasse um processo conjunto com a urbanização, ou seja, essa migração do campo para a cidade, perfeito? E também, claro, né, e nesse processo de industrialização, de urbanização e industrialização, haveria também, claro, um novo aparelhamento, uma modernização do exército. Essa era uma das questões. A outra questão interessante seria que a introdução do ensino público e gratuito de forma nacional, para que a população já, pelo menos, né, um pouco mais educada, também se tornasse uma população mais consciente dos seus direitos de cidadania. E também havia uma outra situação, né? Uma outra situação que ao mesmo tempo que os envolvia diretamente nessa ação. É porque eles em si se consideravam os salvadores da pátria, certo? Então eles são os tenentes que vão iniciar, né, o processo de rebelião, sem envolver os civis. É por isso que na revolta, por exemplo, aqui desse quadro 18 do Forte Copacabana, aparece um civil, mas o civil aparece de ocasionalidade, foi uma questão ocasional. Né? Então, por isso que às vezes se confundia que as camadas médias urbanas estavam envolvidas também junto com os tenentes. Mas não era bem assim. Nesse momento era bem apoio e vão apoiar mais moralmente depois o movimento, né? Através da mídia, do jornal e tudo mais, panfletagem. Né? Certo? Então era isso. Né? Então nós entendemos por que agora, né, os tenentes estavam envolvidos nesse processo de rebeliões. Porque, de forma geral, eles queriam que a moralização da vida pública. Perfeito? Vamos ver aqui. Então, o tenentismo foi um movimento político e militar baseado em uma série de rebeliões de jovens oficiais, né, jovem oficialato do Exército, de baixa e média patente. Ou seja, baixa patente, você sabe, é um soldado até o sargento. Média patente já é a partir de tenente. Já capitão é uma patente intermediária, também estava envolvido, alguns capitães estavam envolvidos. Então, baixa e média patente do Exército Brasileiro, no caso os tenentes, insatisfez com o governo da República Oligárquica, no início da década de 20. Agora, repara só,
repara só, abri aqui, o tenentismo defendia reformas na estrutura de poder, mas no entanto, vamos lá, vamos ver aqui, vamos ler primeiro, né, que fica mais fácil de entender. O que eles queriam? O fim do voto aberto. Por que o fim do voto aberto? Porque, porque o voto aberto, aquele que você fala em que candidato vai votar, né, e que está sob escrutínio do fiscal, né, durante as eleições, ele era a porta da corrupção. Porque quando o voto não era secreto, você não tinha segurança, né, de que você não estava sendo fiscalizado. Né? Vamos dizer, você mora no interior, de repente você resolve votar num candidato que não é o candidato do coronel. De repente, quando você chega na farmácia para comprar algum remédio, o farmacêutico não quer te vender, ou porque não quer ter problema com o coronel. Você chega numa venda, numa taberna, você não pode comprar, porque também o sujeito não pode vender, porque também não quer problema com o coronel. Então, geralmente se fazia o jogo dos interesses do coronéis. Claro, como é que ele sabia disso? Ele sabia disso porque o voto era aberto. Então, o voto secreto seria uma forma de controlar, né, esse voto de cabresto aqui, que é esse voto amarrado, onde o coronel te levava para o curral para votar. Não o coronel, né, mas você ia para lá para votar e estavam lá os agentes que trabalhavam, né, atuavam diretamente para os coronéis. Perfeito? Então, fim do voto aberto. Aí sim, nós temos a instituição do voto secreto, a reforma na educação pública, né? Ou seja, um ensino público e gratuito, e inclusive laico também, né? Sem as amarras da Igreja Católica, que nessa época controlava boa parte do ensino público, principalmente do ensino público e privado, né? Vamos dizer assim. Vamos lá. Então tá. Agora repara só. Apesar de eles terem essa intenção aqui, eles também queriam melhores soldos, né? Eles queriam melhores salários. Pô. Então é uma revolta também corporativista. Por que não envolvia os civis? Porque esses militares eles se consideravam quase messianicamente como salvadores da pátria mesmo. Então, esse termo salvador da pátria vem do tenentismo. Eles que iam salvar a pátria da corrupção, descaso, do abandono, eles que iam modernizar. Então, com isso, eles contariam, claro, com o apoio dos militares. Bom, os militares de alta patente não se envolveram nesse processo, porque eles estavam bem acomodados, né? Eram os legalistas. Então, esses militares de alta patente legalistas apoiavam o governo da oligarquia café com leite, né? Perfeito? De governo e da política dos governadores. Além disso, tinha uma outra situação também que os descontentava. Era a falta de prestígio das Forças Armadas. Por quê? Bom, em primeiro lugar, vamos no caso do Exército. Se você fosse olhar o contingente do Exército, é um contingente extremamente minúsculo. Por quê? Porque naquela época, como os estados tinham muita autonomia, bastante autonomia mesmo, eles tinham suas próprias forças militares, que eram as polícias, o controle das polícias, e também suas milícias. Então as milícias chegavam a ser bem maiores em conjunto que todo o corpo do exército. Então, resultado, não havia controle de armas, não havia controle. Então, isso tirava também o próprio aparato de força militar do exército. Caso houvesse uma rebelião, uma guerra civil, eles não teriam nem como intervir, ou não teriam força para intervir, devido o acanhamento, o número reduzido, né, de efetivos que eles possuíam nessa época. Entendido isso? Então havia toda essa situação que vai gerar um movimento tenentista. O primeiro movimento tenentista vai ocorrer aqui, ó, entre 5 e 6 de julho de 22, através do chamado de Os 18 do Forte de Copacabana. Bom, por que só 18? Na verdade,
começou com 300, né? Os 300 lá do Forte de Copacabana, né? Lá nessa base militar aqui do Forte de Copacabana. Eram 300, né? Entre oficiais e soldados de baixa patente, né? E militares de baixa patente, envolvidos nessa revolta, nesse primeiro momento, né? Um momento de revolta, de rebelião. Aí, resultado, logo na madrugada do dia 5 de janeiro, imagina, de madrugada, assim, por volta de entre 1 e 2 horas da manhã, você está bem dormindo assim, quando vê aquele barulho de canhão, pá, te acordando. Já iniciou a rebelião de madrugada. Imagina o susto que a população levou, né, com esses aí, ou seja, o Forte de Copacabana estava atirando, né, uma forma de aviso em outros fortes para aderir ao movimento penitista nesse momento, para aderir a essa rebelião aqui. Porém, o que aconteceu? Logo pela manhã, né, o governo federal convocou a Marinha e cercaram logo o forte, né? Cercaram o forte principalmente através do mar. Por quê? Aí convocaram os 2 navios, São Paulo e Minas Gerais, que eram 2 couraçados, né, e mais uma corveta lá, que eu não lembro porque o nome era Goiás, o nome da corveta. Então, assim, eles apontaram os seus canhões para os fortes. Bom, aí, como não havia um contato, uma comunicação efetiva entre as bases militares aqui no Rio de Janeiro, eles perceberam, hoje notaram que estavam sozinhos nesse processo, né? Todos os militares do Forte de Copacabana. Aí, resultado, com os canhões apontados, com os canhões desses navios, né, poderosos apontados diretamente para o forte, eles perceberam que não iam ter chance, né, que o forte iria ser destruído. E esse não era o objetivo deles. O objetivo deles era fazer uma insurgência para depor o presidente da República. Perfeito? Aí, resultado, com isso também houve um problema aí durante as eleições, né, e não vale a pena entrar em detalhes, isso fica mais para o terceiro ano, sobre a questão em detalhes deixa para o terceiro ano. Bom, resultado, desses 300, convocaram uma espécie de assembleia, né, uma mini assembleia entre eles, né, ou um corpo, né, de representantes, para ver quem continuaria o processo de resistência. Aí resolveram tirar, assim, não, vamos poupar aqueles que são chefes de família. Quando eles disseram vamos poupar aqueles chefes de família, né, aí o capitão na época, né, o Hermes da Fonseca, resolve, junto com esses militares que estavam abandonando o processo, que era quase todo o efetivo, né, vamos dizer assim, uns 270 soldados, mais ou menos, 270 militares. O Hermes da Fonseca resolve ir lá fora e conversar, né, fazer um acordo para eles se entregarem e tudo mais. Aí quando chega lá fora, o que eles fizeram? O Hermes da Fonseca, capitão até então, foi preso. Foi preso e aí aumentando a revolta, né, o descontentamento geral. Aí os outros, que eram parte de família, foram se entregando, foram saindo. No entanto, ficaram mais ou menos 30 pessoas dentro do forte. Eles saíram armados e foram caminhando por Copacabana até para tentar chegar no Palácio do Catete para tentar depor o presidente. Mas é claro que isso é um delírio da cabeça deles, porque isso é uma atitude suicida. Desses 30 que foram, vamos ver aqui, 12 abandonaram o processo, mais de 10 abandonaram o processo. Aí ficaram 17 envolveu-se civil aqui. Aí nós temos os 18 do Forte de Copacabana. Foram para lá, para o Palácio do Catete, tentar depor. Só que as forças legalistas já estavam esperando e receberam esse pessoal à bala. E dessa revolta aqui do Forte, que foi a revolta fracassada, só 2 sobreviveram.
perfeito? Aí, não lembro, mas eu lembro, acho que sobreviveu um sujeito que vai se tornar brigadeiro depois, né? Não lembro o nome dele aqui, mais um que vai se tornar general. Só dois sobreviveram, né? Dois tenentes, certo? O brigadeiro Eduardo Gomes, o outro eu não lembro bem, vai se tornar general, acho que o Góis Monteiro, não sei, não tenho certeza. Então, mas o que é importante saber é o seguinte, para nós aqui, é que esse movimento foi um movimento fracassado, mas que deu ponto de partida ao movimento tenentista. Aí nós vamos ter outras revoltas, certo? Essa aqui vai ocorrer em 22 e outras que vão ocorrer em 24 a 27, correto? Aí que vai ser chamada de coluna Prestes. Bom, em 24 vai ocorrer uma revolta em São Paulo. E lá eles vão ter um pouco mais de sucesso. Lá eles vão conseguir controlar alguns quartéis, né, algumas bases militares e tomar o controle de São Paulo. Só que depois, né, depois houve uma reação do exército legalista e esse movimento, apesar de bem armado, percebeu que seria cercado como o que ocorreu no Forte de Copacabana. Então eles resolveram sair de lá e formar uma coluna, né, que é essa coluna de São Paulo aí. Depois se encontrou com uma outra coluna, que era a coluna gaúcha, né, liderada por Luiz Carlos Prestes. Aqui, ó. Certo? E se juntaram e formaram depois a chamada coluna Prestes. Por que Prestes? Prestes era um tenente, né, um militar de média patente, que tinha nessa ocasião muito prestígio entre os militares. Né? Então, tinha muito prestígio. É um sujeito decidido, é um sujeito arrojado. Né? Então, ou seja, ele tinha um perfil de liderança da época. Né? Então, tanto é que depois Luiz Carlos Prestes, passado muitos anos depois, vai se tornar presidente do Partido Comunista do Brasil. Ele vai ser um militar que vai se tornar comunista, né? Certo? Vamos lá. Com Werneck Sodré. Vamos lá. Luiz Carlos Prestes é o terceiro sentado, né, da esquerda para a direita. Né? Perfeito. Da esquerda para a direita. Aí a coluna fez parte do movimento insatisfeito com o governo do presidente Arthur Bernardes, né, que durou de 24 a 27. Então, o governo do Arthur Bernardes vai durar de 24 a 27, mas em 26 a coluna já tinha acabado. Tá? Primeiro ela vai percorrer todos os interiores, chegando a mais ou menos 25 mil quilômetros rodados por todos os interiores, pelos interiores do Brasil. Né? Eles foram para. Aí foram sendo combatidos. Inclusive, alguns movimentos do cangaço, né, foram contratados pelos senhores de terra para combater essa chamada aqui da coluna aqui, que era a coluna Prestes. Né? E houve alguns embates. Então, por que pareça, Carlos Prestes, né, quando ele vai tendo contato com o interior, quando ele vai tendo contato com essa miséria toda, com toda essa exploração, ele vai começar a se tornar cada vez mais humanista. Né? E quando primeiramente eles vão para a Bolívia, e quando ele se autoexila, né, na Argentina, lá ele vai ter contato com as leituras marxistas, né, leninistas da época, e daí suas convicções, né, de humanidade levaram a se tornar um comunista posteriormente, né? Já dentro do processo ele já era simpático ao socialismo. Depois ele vai se tornar um membro efetivo do Partido Comunista, que já havia sido fundado em 1922 já, certo? Então havia toda essa situação aí dentro desse contexto. Por que o Partido Comunista, né, essa simpatia? Porque já tinha havido a Revolução, né, socialista, do socialismo real, né, em 1917 na Rússia. Então, pela primeira vez dentro da história humana, conseguiu-se implementar um socialismo real, do caso, através da Revolução Russa,
e depois vai se tornar, à medida que ela vai expandindo, né, se tornar a União Soviética, certo? Então tá. Então a revolta começa em 22, certo? Ela se insurge novamente em 1924, tomando controle de São Paulo, depois perdendo esse controle. E depois vai formar duas colunas, essas colunas vão se juntar de São Paulo e do Rio Grande do Sul e vão percorrer os interiores do Brasil até chegar na Bolívia. E nesse momento elas vão ser combatidos, mas qual era o objetivo? O objetivo era depor o governo, né, de Arthur Bernardes e ao mesmo tempo instituir esses es- é, esses interesses aqui, esses interesses coletivos aqui. E é claro, os interesses corporativistas também de reaparelhar o exército, não tornar o exército uma força militar mais efetiva dentro do campo político. Bom, aí você acha estranho, né, que militares da baixa patente se revoltem. Ah, bom, agora realmente não, porque agora o soldado ele é um soldado profissional, né? Não interessa e não geralmente a tendência dele não se meter em política, coisa que a gente não está vendo atualmente, né, com o alto oficialato do exército, existem acusações de que elementos do alto oficial do exército interferindo de forma direta no STF, que aí é proibidíssimo pela Constituição, né? Então isso aí é uma situação muito delicada, que isso é só os livros de história vão contar mais à frente, né? Por enquanto não posso comentar porque eu posso fazer um juízo de valor errado sobre essa questão, certo? Então vamos lá. Então, na visão de Murilo de Carvalho, existiam dois tipos, né, uma dupla formação do soldado, né, do tipo de soldado, do perfil de soldado. Havia aquele soldado profissional, né, que é aquele que não se mete em política, ele só acata ordens, é o combatente mesmo. E nós temos aquele soldado social, né, que era o soldado cidadão, que é aquele, apesar de ser soldado, ele se interessava por política e achava que em momentos de gravidade ele deveria atuar em favor daquilo que é legal e daquilo que é justo socialmente, entenderam? Então esses soldados que vocês veem envolvidos aqui, tanto do Forte Copacabana, como na Revolta de São Paulo e na Coluna Prestes, são soldados que têm essa visão de soldado cidadão, certo? Coisa que hoje você já não vê mais, né? E já procuram ser mais isentos, em tese, né? Como soldados profissionais, que é o perfil de formação hoje das Forças Armadas. Perfeito? Então tá. Então nós temos aqui uma crise da República Oligárquica e nós temos a revolta, né, dos tenentes ou dos oficiais de média e baixa patente, e com o apoio posteriormente, já aqui na Coluna Prestes, nós vamos ter o apoio das classes médias urbanas, tá? Não de forma efetiva, não de forma ostensiva, mas de forma moral, né? Porque eles apoiavam moralmente o movimento dos tenentes, como salvadores da pátria. Perfeito? Então tá. Então, ok. Aqui se encerra esse assunto. E o próximo assunto, vamos ver qual é, vai ser Revolução de 30, tá? Para finalizar a República Velha e entrarmos na Era Vargas de 30 a 34. E vamos ver a parte do governo provisório e antes de chegar até o governo constitucional. Perfeito? Obrigado, amigos. Grande abraço aí e bom dia para vocês.